Suponha que você tenha sido contratado para desenvolver um sistema para controlar as cirurgias realizadas por um cirurgião plástico de um cirurgião plástico, né? Ponto. Em conversa com o cirurgião, você realizou o seguinte levantamento. É responsabilidade do cirurgião informar os tipos de diagnóstico. Por exemplo, rugas na face, os tipos de cirurgia, como, por exemplo, mamoplastia, que ele realiza. Sempre que um paciente... desculpa, pulei um parágrafo. É responsabilidade do cirurgião... já falei. Sempre que um paciente se candidata a fazer uma cirurgia, além de fornecer seus dados pessoais ao assistente do cirurgião, ele passa por uma consulta onde o cirurgião elabora um diagnóstico. Após a consulta inicial, o cirurgião fará as indicações de cirurgias que julgar necessárias. Um paciente pode representar vários diagnósticos e, em função disso, pode ter a indicação de várias cirurgias. Caso o paciente aceite a realizar a cirurgia, ela é agendada, com uma data, hora e hospital pelo assistente. Ao realizar a cirurgia, o cirurgião deve informar a sua hora de início e término, assim como descrever sucintamente o estado do paciente, além de informar as quantidades de dias, ou a quantidade de dias, está errado aqui, que ele deverá ficar em repouso. Cada tipo de cirurgia requer um período para uma avaliação do paciente. Ao registrar o término da cirurgia, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso informando a data para avaliação médica. Este comprovante deverá ser entregue ao responsável pelo paciente. 2 meses após a cirurgia, o assistente do cirurgião deve ser notificado para que entre em contato com o paciente a fim de verificar o grau de satisfação com o resultado da cirurgia. Muito bom, bom, regular, ruim e péssimo. Sempre que solicitado pelo cirurgião, o sistema deverá lhe fornecer a realização dos clientes que fizeram determinado tipo de cirurgia, contendo o nome, a idade, endereço, telefone e e-mail. A relação das cirurgias realizadas em determinado período, contendo o tipo da cirurgia, a data da sua realização, o nome, telefone do paciente, além do grau de satisfação do resultado da cirurgia, por ordem decrescente de ocorrência. Os tipos de diagnósticos mais frequentes e em determinados pacientes de uma idade, ou em pacientes de uma determinada idade. Bom, o que eu sempre faço quando eu estou fazendo a modelagem de um problema? Se eu tenho alguma anotação, eu faço uma leitura diagonal. Se eu tenho um áudio que eu conversei com o cara, eu ouço o áudio para pelo menos ter um overview do problema. No mundo real, a gente nunca vai ter uma descrição bonitinha do problema. O que a gente vai ter? Vai ser transcrição de entrevista, vai ser um áudio que o cara gravou, e aí a gente tem que juntar os pedaços. Esse mini-mundo tenta fazer algo parecido com isso. Então vocês vão ver que tem algumas entidades que aparecem no começo do texto que têm atributos lá no final. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Qual é a minha estratégia? Eu sempre começo fazendo esse tipo de coisa, listando os candidatos à entidade e atributo. E aí depois eu vou fazendo passo a passo no texto para descobrir o que é entidade, o que é atributo, o que é relacionamento e o que é lixo. Tá bom? Então vamos lá. Eu só vou mudar um pouquinho, por enquanto, para um bloco de notas aqui qualquer. Então vou passar bem rápido para a gente achar as palavrinhas que podem ser entidades, tá bom? Primeiro parágrafo. É responsabilidade do cirurgião informar os tipos de diagnóstico. Por exemplo, rugas na face e os tipos de cirurgia, mamoplastia. Então daí o que eu tiraria? Eu tiraria cirurgião, diagnóstico e cirurgia. São os 3 primeiros caras que eu começaria. Então escreveria lá cirurgião, cirurgia. Aí a gente tem os tipos de diagnóstico e os tipos de cirurgia. Esses exemplos, ruga na face, mamoplastia, eles na prática são instâncias, são os valores, vamos falar em instância não, os valores dos tipos de diagnóstico e tipo de cirurgia. Então não tem muito sentido colocar eles como entidade ou relacionamento. Tá? Então vamos lá. Por enquanto, para ser rápido, a gente vai colocar tipo de
diagnóstico e tipo de cirurgia. Então, tipo de diagnóstico, tipo de cirurgia, sempre que um paciente se candidata a fazer, estou no parágrafo de baixo, tá? Um paciente se candidata a fazer uma cirurgia, além dele fornecer seus dados pessoais ao assistente do cirurgião, ele passa por uma consulta onde o cirurgião elabora um diagnóstico. Então, agora tem paciente, cirurgia já foi, né? Dados pessoais não tem sentido, assistente do cirurgião, consulta e diagnóstico. Então, vamos lá. Paciente, o que mais eu falei? Cirurgia já foi, assistente. E diagnóstico. Após a consulta inicial, o cirurgião fará a indicação de cirurgias que julga necessária. Não, peraí. Diagnóstico, eu botei cirurgia. Cirurgia, tá ali em cima. Um paciente pode apresentar vários diagnósticos e, em função disso, pode ter a indicação de várias cirurgias. Então, aqui, caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ela é agendada para a data, hora, hospital pelo assistente. Então, vamos lá. Consulta já foi. Cirurgião já foi. Cirurgia já foi, né? Um paciente pode apresentar vários diagnósticos, já foi. Ou não, diagnóstico já foi. Em função disso, pode ter a indicação de várias cirurgias. Caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ela é agendada. Né? Data, hora, hospital pelo assistente. Então, aqui a gente tem o data, hora, hospital. Vou colocar aqui só para não ficar confuso, da cirurgia. Da cirurgia. Estou indo muito rápido. Eu vou colocar daqui a pouquinho. É que eu vou discutir um pouquinho. Tem o agendar. Tem a indicação de cirurgia. Tem o agendar cirurgia. Tem mais alguma coisa? Vários diagnósticos em função disso? Não, por enquanto é só isso mesmo. E realizar cirurgia. Eu vou comentar sobre isso, eu vou colocar na lista também. Mas é só pelo menos agora para a gente ver as coisas que já são mais objetivas, né? Consulta já tem, cirurgião já tem, indicação de cirurgia não tem, né? Eu botei indicação, ainda não coloquei. Então, vamos lá. Eu sempre deixo as coisas mais polêmicas quando eu observo no começo para o final. Indicação da cirurgia. Um paciente pode apresentar vários diagnósticos, em função disso, ter a indicação de várias cirurgias. Isso, tá. Caso o paciente aceite realizar a cirurgia, ela é agendada, que foi o que você falou, né? O agendamento da cirurgia. Então, ou a gente coloca cirurgia agendada, ou a gente coloca agendamento da cirurgia. Certo aí, pessoal? Vocês conseguiram acompanhar o raciocínio? Não decidir o que é entidade, não decidir o que é relacionamento, não decidir o que é atributo. Só estou fazendo um esboço do que eu encontrei no texto. Depois a gente começa a desenhar isso. Só para eu saber se a minha turma está aqui, porque senão eu fico falando com a parede, que aí eu consigo contar e ver
Quantos estão comigo? Vocês conseguiram acompanhar até agora? Dá um joinha ali no sim, que aí fica mais fácil de eu contar. Tem gente dando sim, tirando sim, né? Tá subindo e descendo esse número. Mas vamos lá, gente. Tem 22 pessoas na sala. Cadê o resto do pessoal? Tô aproveitando para beber uma água, enquanto vocês não decidem. Só para eu saber mesmo se eu posso seguir, gente. Vocês são demais. Vamos lá então. 13 pessoas, já tem mais ou menos mais do que a metade, vamos seguir. O resto está perdido aí no limbo. Estou abrindo aqui. Então, após a consulta inicial, o cirurgião fará as indicações de cirurgia que julgar necessário. Um paciente pode apresentar vários diagnósticos em função de ter a indicação de várias cirurgias. Agendada, botei a data, a hora e o hospital, o assistente já foi. Ao realizar a cirurgia, o cirurgião deve informar hora de início e hora de término, assim como descrever sucintamente o estado do paciente, além de informar a quantidade de dias que ele deverá ficar em repouso. Então, vamos lá. Hora, início, cirurgia. Hora, fim da cirurgia. Primeira parte. Aí ele colocou término, mas término e fim não tem problema. Assim como descrever sucintamente o estado do paciente. Aí só toma um cuidado, porque o estado do paciente aqui é durante ou após a cirurgia. Tá bom? Não é um estado presente, porque senão tem gente que vai colocar um atributo estado, né, um atributo estado em paciente. Não é bem isso. Além de informar a quantidade de dias que ele deverá ficar de repouso. Dias de repouso. Aqui a cirurgia. Cada tipo de cirurgia requer um período para uma avaliação do paciente. Então, aqui a gente tem a avaliação do paciente para uma cirurgia. Ao registrar o término da cirurgia, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso informando a data para avaliação médica. Este comprovante será entregue ao responsável pelo paciente. Então, tem aqui a data de reavaliação, né, da cirurgia. Porque a gente tem várias cirurgias diferentes para um paciente. Então, não tem sentido eu falar que a data da reavaliação é do paciente, né? É de cada cirurgia do paciente. Então, vamos lá.
Cadê você? Cadê você? 2 meses após a cirurgia, o assistente do cirurgião deve ser notificado para que entre em contato com o paciente a fim de verificar seu grau de satisfação com o resultado da cirurgia. Então aqui, né, vocês podem colocar o grau de satisfação ou avaliação da cirurgia. O sistema não, né? Porque é só o artifício que a gente usa para descrever que é uma responsabilidade dele, né? É só uma palavra que a gente colocou. Inclusive eu ia falar agora, para tomar cuidado, que, por exemplo, cadê? Por exemplo, 2 meses após a cirurgia. Isso está relacionado com requisito, regra de negócio, né? Nesse caso aqui, como é um número fixo, isso não está relacionado com o banco. Lembra que a gente está fazendo modelagem do banco, então a gente ignora isso aqui. Tá bom? Então tem que tomar esse cuidado, né? O cirurgião deve ser notificado para que entre em contato com o paciente. Olha, mas eu só vou gerar uma notificação para cada cirurgia. Para que eu vou colocar uma entidade, né, para dizer que ele foi notificado? Então, na prática, o que ele quer? Ele quer que, ao final, eu guarde para a cirurgia o grau de satisfação, que tem esses valores aqui. Então, eu nem coloquei notificação aqui, porque senão vai ficar, cada cirurgia tem uma notificação. E aí, né, 2 entidades que sempre vão aparecer juntas. Foi? Então, estou sendo bem sucinto para não confundir vocês. Sempre que solicitado pelo cirurgião, o sistema deverá lhe fornecer a relação dos clientes, né, que fizeram determinado tipo de cirurgia, contendo nome, idade, endereço, telefone, e-mail. Então, aqui isso tudo do cliente, do paciente, desculpa, né? A relação das cirurgias realizadas em determinado período, contendo o tipo da cirurgia, isso a gente já colocou, a data da sua realização, a gente já colocou, já, né? Data e hora da realização, hora de início e hora de fim. Né? Lembra que a hora da cirurgia é a hora que foi agendado, mas pode ser que demore a começar, tá bom? Por isso que tem a hora de início, a hora de fim e a hora do agendamento. O nome e o telefone do paciente, isso já foi, além do seu grau de satisfação com o resultado da cirurgia, também já foi. Por ordem decrescente de ocorrências, os tipos de diagnósticos mais frequentes em pacientes de determinada idade. Fechamos, né? Alguém tem algum comentário com relação até essa parte aqui? Alguma dúvida, alguma sugestão? Marcos, você prefere que a gente avalie o seu modelo agora ou eu sigo fazendo e depois a gente olha? Não, tudo bem, sem problema. Só para eu saber que eu não esqueci de você, não. Estou falando muito rápido aqui, mas eu não esqueci. Então vamos seguir aqui, eu vou colocar agora o BR modelo para vocês. Nunca usei a interface web deles, antigamente era instalação. Deixa eu voltar no ODS. Por enquanto vocês vão ver minha cara feia. Está lá, cirurgião, diagnóstico, cirurgia, tipo de diagnóstico, tipo de cirurgia, paciente, assistente do cirurgião, né? Coloquei diagnóstico 2 vezes, né? Data da cirurgia, hora da cirurgia, hospital da cirurgia, estado do paciente. Tá. Antes de eu sair escrevendo lá no BR modelo, só vou dar uma organizada nesse texto, porque eu vou ter que ficar fazendo Alt Tab aqui, que eu não tenho um segundo monitor.
Então vamos organizar o raciocínio aqui. Cirurgião. Quais são as informações que a gente tem de cirurgião? Por enquanto a gente não tem nenhuma informação de cirurgião, né? A gente só sabe que ele é um cara que realiza bastante coisa no sistema. Tá, vamos começar pelo mais fácil, né? Que eu acho que vocês já estão se coçando para fazer o paciente. Vamos para o paciente. Quais são as informações que a gente tem associadas ao paciente? A gente tem lá embaixo, né, nome, idade, endereço, telefone, e-mail. Vou botar assim. Data de cirurgia. Estado do paciente, mas ele é durante a cirurgia. Avaliação do paciente durante a cirurgia. Grau de satisfação também é da cirurgia. Cirurgião eu vou colocar lá embaixo, porque eu já vi que cirurgião não vai ter atributo, se ele for uma entidade candidata. Ok. Diagnóstico. Diagnóstico, a gente tem o tipo de diagnóstico. E por enquanto só, né? Cirurgia. Assistente de cirurgial também não aparece nada aqui. Ele é mais um cara que interage com o sistema do que informação por si só. Aqui a gente tem a data da cirurgia, a hora da cirurgia, o hospital da cirurgia. Tomar um cuidado que a indicação da cirurgia não é um atributo. E aí, agendamento da cirurgia também não é um atributo. Esses atributos são do agendamento. Conseguindo acompanhar? Só estou organizando as coisas, tá? Ok, avaliação do paciente, data da reavaliação. Grau de satisfação. Vamos lá. Se a gente for olhar para o texto, tem algumas coisas que podem confundir, tá bom? Por exemplo, eu tenho uma cirurgia. Então, a cirurgia vai ter um tipo e um paciente associado, certo? O paciente é associado pela indicação da cirurgia. Todo mundo conseguiu observar isso? Beleza, então. E aí, tem que tomar o seguinte cuidado. A indicação da cirurgia, na verdade, é algo que acontece antes da cirurgia. Beleza? Vamos lá para o texto de novo. Deixa eu só achar aqui em qual pedaço. É responsabilidade do cirurgião informar os tipos de diagnóstico e os tipos de cirurgia que ele realiza. Sempre que um paciente se candidata a fazer uma cirurgia, além de fornecer seus dados pessoais,
ele passa por uma consulta de diagnóstico. Então, aqui, ficou faltando a consulta, né? Eu deixei passar batido a consulta. Cirurgia, tem a consulta aqui, ó. Após a consulta inicial, o cirurgião fará as indicações de cirurgia que julgar necessárias. Vocês estão vendo aqui que a cirurgia acontece, a indicação da cirurgia acontece antes da cirurgia? Vocês conseguiram ver isso? Então vamos lá. Um paciente tem consultas, certo? E uma consulta tem diagnósticos. Então aqui a gente já sabe que um paciente vai se associar com consulta e uma consulta vai se associar com diagnóstico. Aí, após a consulta inicial, o cirurgião fará indicações de cirurgias que julgar necessárias. Um paciente pode apresentar vários diagnósticos e, em função disso, ter várias cirurgias. Nesse caso, ele vai ter várias indicações de cirurgias. Então, aqui, ó, após um diagnóstico, ele tem... Oi. Isso aqui é só uma associação, né? Tá? Toda vez que eu fizer o X aqui, é só para dizer que é uma associação. Só estou esboçando o raciocínio, tá bom? Eu não sei se eu especei isso. Foi? Eu já vou colocar lá no modelo R, porque como tem muito texto, estou organizando a cabeça, né? E porque também eu nunca tinha feito esse mini-mundo como exemplo. Então, senão eu vou estar mentindo para vocês, dizendo que eu fiz junto com vocês. Mas, na verdade, eu fiz de cabeça. Eu estou fazendo agora junto com vocês. Então, beleza. Então, aqui a gente tem o paciente, a gente tem a consulta. Um paciente realiza uma consulta ou um paciente realiza várias consultas. Uma consulta tem um paciente, né? Vai ser um para muitos aqui. Uma consulta tem vários diagnósticos e um diagnóstico tem apenas uma consulta. Beleza. Um diagnóstico tem várias indicações de cirurgia e uma indicação de cirurgia tem um diagnóstico. Beleza, pessoal? Só que aí o que acontece? Quando o cara faz a indicação de cirurgia, a única coisa que ele teria é o diagnóstico do paciente, certo? Vamos olhar lá no texto? Deixa eu ver qual é. É de responsabilidade do cirurgião informar os tipos de diagnóstico e os tipos de cirurgia. Sempre que um paciente se candidatar a uma cirurgia, além de fornecer seus dados pessoais, após a consulta inicial, o cirurgião fará a indicação de cirurgias que julgar necessária. Então, aqui, ó, toda vez que a gente indica uma cirurgia, ela vai ter um diagnóstico que tem um tipo. Então, aqui,
eu não vejo necessidade de termos a tabelinha diagnóstico. Tá bom? A entidade diagnóstico. Vocês conseguiram entender por que eu fiz isso? A gente tinha aqui, ó, por enquanto, a gente tinha um candidato que era diagnóstico. Aí a gente estava falando que uma consulta tem vários diagnósticos e um diagnóstico tem aqui uma indicação de cirurgia. Então aqui, ó, eu tenho um diagnóstico para uma indicação de cirurgia para um diagnóstico. Porque o diagnóstico aqui está relacionado com a consulta de um paciente. Então, toda vez que eu tiver um diagnóstico, eu vou ter a indicação de qual é a cirurgia que o cara tem que fazer. Resumo, sempre que eu tiver uma entidade instanciada aqui, eu vou ter uma entidade instanciada aqui. Porque a indicação de cirurgia só tem o tipo de diagnóstico e a consulta do paciente. Então, não tem necessidade de ter esses dois caras aqui. Na verdade, eu posso simplesmente falar que a indicação da cirurgia tem um tipo de diagnóstico. Foi até aí? Porque senão vai ficar uma tabelinha no meio, vai ficar uma entidade entre consulta e indicação de cirurgia, que é um para muitos para consulta e um para indicação de cirurgia. Então a gente vai ter que ficar criando uma instância numa tabela do meio que não tem necessidade. É na entidade, vou parar de falar tabela. Foi até aí, pessoal? Então, beleza. Agora a gente vai falar do agendamento da cirurgia e da cirurgia em si. Ó. Oi? Perdão, tem sim. Eu apaguei e esqueci de fazer. Era só substituir. Era só substituir, né? Foi, pessoal? Agora vamos ver. A gente tem lá o agendamento da cirurgia. Quando a gente agenda, a gente bota a hora de início e a hora de fim, né? Tudo bem? Mas também tem que ter uma data, né? Foi até aí, pessoal? Então, aqui, uma indicação de cirurgia tem um agendamento de cirurgia. Mas pode acontecer alguma coisa e o agendamento ser cancelado. Então, uma indicação de cirurgia tem vários agendamentos de cirurgia e um agendamento de cirurgia tem apenas uma indicação de cirurgia. Beleza? Então, é um para muitos aí. Então, aqui, indicação de cirurgia por consulta. Desculpa, por agendamento. Foi até aí? E aí tem uma porção de atributo aqui que a gente tem que começar a colocar, né? Tipo, grau de satisfação, data de reavaliação, avaliação do paciente, dias de repouso, estado do paciente durante e após a cirurgia. Então, esse cara aqui a gente já sabe que vai ser durante a cirurgia, né? E aí vamos entender. Uma indicação de cirurgia tem vários agendamentos e em algum momento esse agendamento faz o quê? Ele vira a cirurgia. Não é isso? Mas, na verdade, ele não vira, né? Acontece a cirurgia. Então, aqui, um agendamento de cirurgia tem
uma cirurgia. Foi até aí, pessoal? E agora a gente tem uma discussão interessante. Observa, eu estou colocando no texto aqui para vocês não ficarem preocupados em representar no modelo R ainda. A gente só está decidindo o que vai ser entidade e o que vai ser atributo, tá bom? Para não ficar, não, mas eu tenho que desenhar isso direito. Não é essa a preocupação agora. Agora vamos tentar entender. Eu tenho um agendamento de cirurgia, né, para uma cirurgia. Mas eu também tenho uma cirurgia para um agendamento de cirurgia. Então, na verdade, toda vez que eu tenho uma cirurgia, eu tenho um agendamento de cirurgia, certo? E toda vez que eu tenho um agendamento de cirurgia, eu tenho uma cirurgia? Não, né? Fiz uma pausa dramática. O agendamento não pode ser cancelado? E aí é o cuidado que a gente tem que tomar. Da mesma forma como a gente juntou lá aquelas duas entidades lá no começo, a gente poderia fazer entre o agendamento de cirurgia e a cirurgia. Mas isso não está certo. Por que não está certo? Porque esse cara aqui pode existir sem esse cara aqui. E aí, se você fizer isso, você está criando o quê? Atributos opcionais. Lá na frente a gente vai ver que isso dá um trabalho. Então eu já garanto a vocês que não dá para juntar essa tabela, essas duas entidades. Foi até aí? O modelo R me permite juntar as duas? Permite. Mas quando a gente for fazer o projeto lógico, esses atributos opcionais vão gerar a tabela, a entidade cirurgia. Então vocês vão ver que atributo opcional é sempre ruim. Mas sim, eu poderia fazer aqui que o agendamento de cirurgia é a mesma coisa que a cirurgia, segundo o modelo R, mas não é uma boa prática de modelagem. Todo mundo conseguiu entender isso? É um pulo do gato grande, tá? Prestem atenção nisso que eu estou falando. Se não entendeu, fala que eu repito. Bom, silêncio quer dizer que está tudo certo, então vou seguir em frente. Então, temos o agendamento, que a gente tem, vou colocar até aqui na ordem para não confundir, olha, agendei a tua cirurgia para o dia tal, começa no horário tal, né? A hora do fim da cirurgia está relacionado com a cirurgia e não com o agendamento. Porque o agendamento, né, é só você diz, olha, venha no dia 3 às 11 horas. A cirurgia você vai dizer, olha, começou 12 horas e terminou 14 horas. Então eu preciso da hora da cirurgia, né, e da hora de início da cirurgia. Foi até aí, pessoal? Beleza. Mas tem um probleminha aí que a gente misturou, né? O hospital da cirurgia também é do agendamento, né? Todo mundo concorda que o hospital é do agendamento? Ninguém vai agendar num hospital e operar em outro hospital. Se acontecer isso, vai ter um outro agendamento, mesmo que seja no mesmo dia. Beleza, pessoal? Se vocês forem reparar, tudo isso aqui vem
durante ou depois da cirurgia, por isso que eles estão separados aqui. O que eu estou decidindo aqui é o que é, né, competência do agendamento, o que é competência da cirurgia. Então, eu fui lá e falei, quero fazer essa cirurgia. O assistente vai chegar e falar, olha, vai ser nesse dia, a gente vai começar nessa hora no hospital tal. Aí cheguei lá no hospital, acabou a luz. Cara, vamos remarcar para daqui a uma semana, de tarde, nesse mesmo hospital. Aí cheguei lá na outra semana, consegui chegar no horário, estava tudo certo, realizei a cirurgia. Criou uma instância de cirurgia. Beleza? E aí, tem esse tipo de cirurgia aqui. Vamos só tomar um cuidado, porque o tipo de cirurgia, ele aparece durante o diagnóstico. Beleza? Então aqui, ó, por mais que pareça que o tipo de cirurgia vai aparecer em cirurgia, na verdade ele vai aparecer no diagnóstico, né, que é a indicação de cirurgia. Todo mundo conseguiu ver? Só esperando o Rafael terminar de digitar para ver se há alguma dúvida. Tudo bem. Viram por que eu botei o tipo de cirurgia lá em cima? Tá falando mal da aula, né? Vocês acompanharam, gente? Coloquei lá em cirurgia porque era o mais intuitivo de fazer no começo. Mas pelo texto, o tipo de cirurgia é indicado lá no diagnóstico, então vai ficar na indicação de cirurgia, faz sentido. Né? Colocou a indicação e colocou o tipo de diagnóstico. Então aqui a gente tem os atributos agora. Começou a cirurgia, iniciou, o fim. Ah, sim, não, tudo bem, não precisa justificar não. Início da cirurgia, o fim da cirurgia, o estado do paciente, né, durante ou após. E agora a gente tem que decidir essas coisas aqui, ó, dias de repouso, avaliação, data de reavaliação e grau de satisfação. O texto me diz que eu tenho mais de uma avaliação depois da cirurgia? Tem mais alguma reavaliação depois da cirurgia? O texto não diz, né? Ele só diz que tem uma data de reavaliação. Se está em dúvida, vamos lá no texto. O cirurgião deve informar, deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, quinto parágrafo, né? Ao realizar a cirurgia, o cirurgião deve informar sua hora de início, sua hora de fim, descrever sucintamente o estado do paciente, além de informar a quantidade de dias que ele deverá ficar em repouso. Então, isso daqui, dias de repouso, a gente já pode colocar em cirurgia sem ter medo. Está escrito ali. Cada tipo de cirurgia requer um período para uma reavaliação do paciente. Então, a gente tem que ver esse período de reavaliação do paciente. Toda cirurgia tem um tipo de cirurgia. Então, eu posso colocar aqui, ó. Desculpa, eu coloquei data, mas eu acho que o termo melhor é prazo, né? Ou período, que é o que está escrito lá no texto, tá bom? Então, aqui, ó. Após a cirurgia, eu digo que acabou, eu digo quantos dias de repouso.
o período da reavaliação. Lá na frente a gente vai falar o estado do paciente, né? E aí faz sentido a gente colocar o estado aqui, né? Acabou a cirurgia, olha, o paciente está bem, precisa de dias de repouso e período de reavaliação. A ordem que eu estou colocando aí não faz diferença nenhuma. Eu só estou botando numa ordem que fique fácil da gente ler. E aí, depois de 2 meses, a gente tem o quê? Uma reavaliação do paciente, não é isso? Não, peraí. Ao registrar... Onde é que eu botei essa reavaliação? Eu estou vendo no texto onde é que está a reavaliação. Ao realizar cirurgia, além de informar a quantidade, cada tipo de cirurgia requer um período de avaliação. Ao registrar o término da cirurgia, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso para a data de avaliação médica. 2 meses depois da cirurgia, blá, 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 blá. Então, uma coisa interessante, se vocês notaram, é que em momento algum no sistema, você vai ter que armazenar o que aconteceu durante a reavaliação. Você só tem que apresentar a data para a reavaliação. Vocês notaram isso nesse parágrafo? Então, aqui, ó, a gente coloca os dias de repouso e o período de reavaliação. Foi, pessoal? Se eu tenho período de reavaliação, eu vou colocar também deixa eu só ver porque eu acho que eu estou confundindo o texto. Uma data para reavaliação. Tá certo, né? Que eu escrevi aqui como avaliação do paciente, mas é reavaliação. É isso ou eu pulei alguma coisa? Perdão. Esquecem data de reavaliação. Confundi aqui. Vamos lá. Avaliação do paciente. Parágrafo 1, 2, 3, 4. Ele avalia o estado do paciente, eu acho que antes da cirurgia. Deixa eu ver aqui. Realizar responsabilidade, tipo de diagnóstico, cirurgia da pessoa do paciente, passa a consulta sobre o laboratório diagnóstico. Ao realizar, descrever se tem uma quantidade de dias que deverá ficar em repouso. Depois de cirurgia, avaliação do paciente. Não, gente, essa avaliação do paciente está bêbado. Eu coloquei período de reavaliação. Oi? Onde tem um grau de satisfação com o resultado da cirurgia. Então, mas aí é o grau de satisfação que está lá no texto. É só isso aqui, ó. Eu coloquei avaliação do paciente, mas é porque está assim. Período para uma avaliação do paciente. Aí primeiro eu coloquei o período, depois eu coloquei a avaliação do paciente separado, mas era tudo junto. Esse que foi o problema na hora de escrever. Tá bom? Deixa eu só ver o resto. Ao registrar o término... Ah, não, tá aqui, ó. Nesse mesmo parágrafo, o sistema deverá emitir automaticamente um aviso informando a data para avaliação médica. Então, além do período, também tem a data. E aí, depois de 2 meses, você tem o grau de satisfação do cliente. Isso eu concordo. Foi, pessoal?
Cirurgião vai entrar no banco? Pelo texto que a gente tem, não. Entidade sem atributo não tem muito sentido, né? Assistente do cirurgião vai entrar no banco? Até o momento também não. Pelo texto que eu tenho, também não. Certo? Eles só apareceram como os atores, assim como aparece escrito o sistema. Bom, agora vai ser rápido, né? Porque agora é só a gente transformar tudo que está no texto em entidade e relacionamento. Por onde eu começo? Você sempre começa pelo mais simples, né? Então, assim, a cirurgia depende, né? Tem a associação com o agendamento tem associação com a indicação, a consulta, a indicação tem associação com consulta, o paciente tem a associação com a consulta. Os dois mais simples de fazer, ou é pelo paciente, ou é pela cirurgia. Óbvio que eu vou começar pelo paciente, que eu não sou bobo, né? Muito mais fácil de pensar de cima para baixo. Então vamos lá, vamos agora para o nosso BR modelo. Professor, uma outra dúvida. O Oi. grau de satisfação não poderia ficar no paciente? Não, porque ele pode fazer mais de uma cirurgia, Ah, entendi. né? Então, assim, ele pode estar satisfeitíssimo com a primeira cirurgia e com a outra insatisfeito, né? Assim, alguma coisa assim. Foi? Então vamos lá. Bom, vocês devem estar vendo o meu mousezinho no BR modelo lá, né? Vocês estão conseguindo ver? À esquerda, em cima de entidade. Sim, beleza. Vamos lá. Entidade. Agora tem que aprender a usar esse troço. Eu usava o... Ah, tá. Esse daqui já é o projeto lógico. Eu usava o offline, então tem que aprender aqui. Agora eu estou apanhando com essa interface web. Deixa eu ver aqui. Por algum motivo não está funcionando. E travou. Tô achando que isso aqui não está funcionando no Chrome. Achei. Ah,
Agora sim. Paciente. Vocês estão vendo, né? Demorei um pouquinho para me achar. Atributo nome. Associei com paciente. Quais são os outros atributos? Idade, endereço, telefone e e-mail. Endereço, telefone, e-mail. Meio tosqueira, mas tá bom. Então, gente, olha só. Entidade paciente, né? Atributos nome, idade, endereço, telefone, e-mail, tá certo? E aí, uma coisa que a gente sempre fala, e é importante, vou até dar uma acelerada que eu acabei de ver que já são 11h30, é que não existe entidade sem atributo identificador, tá bom? Então, a gente tem que decidir aqui como é que eu vou identificar o meu paciente. Dois clientes diferentes podem ter o mesmo nome? Podem. Telefone, endereço, idade também. Então, só me resta colocar o e-mail como atributo identificador. Assim que eu conseguir tirar ele dali de cima. Então, aqui, né? Então, agora, a gente sabe que duas pessoas diferentes não podem ter o mesmo e-mail. Agora que eu já aprendi a usar a ferramenta, vai ficar mais fácil de fazer isso aqui. Nunca tinha usado a web. Pô, porcaria. Beleza. Vamos para o próximo. Então aqui a gente tem uma consulta, né? Que é complicada porque está no meio de todo mundo. A gente tem a cirurgia, que tem uma porção de atributo, mas que também tem umas questões de associação. Um paciente pode ter várias consultas, mas uma consulta só pode ter um paciente, certo? Então aqui, ó, um paciente tem várias consultas. Uma consulta tem várias indicações de cirurgia, mas uma indicação de cirurgia só tem uma consulta. Então aqui a consulta
é uma entidade. Um paciente, como eu falei para vocês, vocês estão conseguindo enxergar o modelo, né? Deixa eu só ver porque eu estou fazendo aqui sem olhar para vocês. Spider, não conheço o Spider. Ah, sim, Spider é o desenho, pensei que fosse outra ferramenta. Ok. Então vamos lá. Um paciente tem 0 ou várias consultas. Uma consulta, isso daqui está errado. Agora eu tenho que descobrir como é que faz para mexer nesta porcaria. Posso ter paciente sem consulta? Posso, né? Posso ter consulta sem paciente? Não posso. Então, toda consulta tem pelo menos um e no máximo um paciente. Foi até aí? Vou seguir um pouquinho, daqui a pouco eu vou discutir essa questão da consulta. Indicação da cirurgia tem tipo de diagnóstico e tipo de cirurgia. Para ficar menor, eu só vou colocar... Vou botar um pouquinho mais embaixo. Só vou colocar indicação, tá? E aí, uma indicação tem um tipo, né? Tipo de diagnóstico e tipo de cirurgia. Sim, quando o atributo for muito grande, a gente recomenda que você reduza um pouquinho o texto, mas deixe bem claro o que significa o seu atributo. Então, voltando lá para o nosso TXT, uma consulta tem várias indicações de cirurgia, mas uma indicação de cirurgia só tem uma consulta. Então, vai ficar igualzinho ao que a gente fez entre paciente e consulta. Vou descer a indicação, senão vai ficar embaixo do texto lá.
Vou fazer uma pergunta bem cretina daqui a pouco, hein? Uma indicação tem uma consulta e uma consulta tem várias indicações. Posso ter uma indicação sem consulta? Não posso. Agora, eu posso ter consulta sem indicação? O que vocês acham? Bem rapidamente. Posso ter uma consulta sem indicação? Vamos dar uma olhada no texto rapidamente para a gente matar essa dúvida. Após a consulta inicial, o cirurgião fará as indicações de cirurgias necessárias. Não é esse, né? É de responsabilidade do cirurgião informar os tipos de diagnóstico, tal. Sempre que um paciente se candidata a uma cirurgia, além dele fornecer seus dados pessoais ao assistente do cirurgião, ele passa por uma consulta onde o cirurgião elabora um diagnóstico. Então, se a gente for olhar que ele passa pela consulta que vai ter o diagnóstico, a consulta sempre vai aparecer junto com a indicação. Foi até aí, pessoal? Beleza, isso é importante, tá? Agora vamos tentar decidir aqui que eu falei para vocês que a entidade não pode ficar sem identificador, né? E consulta está sem identificador. Então vamos lá. Uma coisa que eu posso fazer é aquele negócio de relacionamento fraco. Olha só, eu tenho mais de uma consulta para o mesmo paciente? Eu tenho. Mas toda vez que eu tenho uma consulta, eu tenho um paciente, certo? Se toda vez que eu tenho uma consulta eu tenho paciente, uma forma de identificar a consulta é sabendo quem é o paciente. Mas saber quem é o paciente é suficiente para identificar uma consulta? Exatamente, não é suficiente. Então aqui eu vou ter que dizer qual é o paciente, mais alguma informação da consulta que infelizmente não apareceu no nosso texto, certo? Então vamos olhar aqui, não apareceu nada que identificasse unicamente a consulta, certo? Mas a gente pode ser esperto o suficiente para pensar que uma consulta tem uma data e uma hora. Foi, pessoal? Vocês conseguiram entender o raciocínio? Exatamente, um paciente pode ter várias consultas. A gente nunca vai ficar inventando atributo, mas nesse caso, como a gente precisa da entidade, né, consulta, e não tem como identificar ela unicamente de outra forma, por quê? Posso colocar o quê? Um paciente e uma indicação, mas uma consulta tem várias indicações, né? E um paciente tem várias consultas com várias indicações. Então, peraí, primeira coisa, eu coloco aqui, ó, assim que ele deixar, que a consulta é fraca. Isso significa que eu preciso saber quem é o paciente para listar quais são as consultas
Mas não só isso. Eu também preciso da data e, só para ser um pouquinho mais chato, da hora também, né? Pode ser que o cara faça 2 consultas no mesmo dia com o mesmo paciente. O cara fez uma consulta, foi fazer um exame, voltou e fez outra consulta, certo? Se a gente colocar só a data, o paciente não vai poder ter 2 consultas no mesmo dia. Fiz errado, né? Oi. Então, só toma cuidado. A gente não tem chave agora, tá? É porque está escrito chave ali, mas é uma confusão da ferramenta. O que a gente tem são identificadores. Isso daqui é uma chave composta, respondendo para você, mas isso é uma chave composta lá no modelo relacional. A gente ainda está no modelo ER. Uma chave que ela é composta pela hora, pela data e pela identificação do paciente. Mas isso é só lá na frente, quando a gente for fazer a parte do projeto lógico. Foi? Entendeu o que eu quis dizer? Oi, gente, voltei. Vocês estão me escutando? Vou botar lá. Deixa eu ver se a internet caiu, mas já voltou. Desculpa, gente. Bom, eu vou repetir o que alguém me perguntou a resposta, né? Chave é só para o modelo lógico, quando a gente estiver falando lá de modelo relacional. Agora a gente está no modelo conceitual. Esse nome chavezinha que está aparecendo na ferramenta é porque você consegue gerar um modelo lógico. O que a gente tem aqui são identificadores. Ó. É um atributo, tá? Que é identificado pela data. É uma entidade identificada pela data, pela hora e pelo paciente. Deixa eu falar melhor. Quando a gente for fazer o projeto relacional, quais vão ser as chaves da tabela consulta? Vai ser a data, a hora e o identificador do paciente. Então, aqui, para eu identificar unicamente consulta, vai ser e-mail, data e hora lá no modelo relacional. Foi até aí? Respondi? Eu não consegui ver quem perguntou, né? Vocês estão me ouvindo? Caí de novo? Ah, não, só para eu saber, porque eu não sei se eu caí de novo. Eu fiquei falando mó tempão sozinho. Vocês vão ver na gravação que eu respondi 2 vezes, né? Beleza, vocês conseguiram entender? Show de bola. Eita, tá todo mundo caindo ao mesmo tempo, né? De qualquer jeito eu tô gravando e aparece o que eu tô falando aqui, né? Depois que você caiu, uma pessoa, mais 3 pessoas caíram.
Pois é, acho que estão atacando a aula de banco de dados, né? Deve ser todo mundo da net, pelo jeito. Sabe o que é isso? É o computador já querendo ir almoçar. Sai hoje sim, eu vou fazer o upload daqui a pouquinho, tá? Vou colocar esse arquivo de TXT também para vocês. Se eu não conseguir terminar o modelo até o meio-dia, eu deixo para vocês terminarem. Na próxima aula a gente termina, mas eu coloco o modelo TXT e até onde eu fui no modelo ER. É que eu acho que é legal para vocês tentarem fazer por si só e bater para ver se fica igual ao meu. Tá? Onde é que foi que eu parei? Parei em consulta, não é isso? Estava terminando consulta. Então aqui a gente... Deixa eu ver se tem mais alguém falando alguma coisa. Vamos lá, só para aproveitar esses últimos minutinhos. Então vamos lá, nesse modelo que a gente tem até agora, ó, um paciente é identificado unicamente, a entidade paciente está certa. Uma consulta, para ser identificada, precisa do paciente, da data e da hora. Então, ok. Considerando que ela é uma entidade fraca, eu consigo pegar uma instância de uma consulta, né? É uma consulta minha no dia 2 às 14 horas. Ok. A gente já bateu esse relacionamento e está faltando a identificação de indicação. Então, a gente tem lá a indicação, que tem um tipo de diagnóstico e um tipo de cirurgia. A indicação tem uma consulta e uma consulta tem várias indicações, né? Então, uma indicação só tem uma consulta e uma consulta tem que ter pelo menos uma indicação. E aí a gente tem que identificar unicamente as instâncias de indicação, né? Se vocês forem pensar de forma parecida com consulta, nesse caso, né? Uma indicação depende da consulta para ser identificada. Então é como se eu falasse, olha, eu digo qual é a consulta para depois listar quais são as indicações que o médico deu de cirurgia. E aí agora a gente tem que conseguir separar essas instâncias de indicação. O que a gente tem de atributo para poder separar? A gente tem de atributo o tipo de diagnóstico e o tipo de cirurgia, né? Vamos dar uma olhadinha no texto o que é o tipo de diagnóstico e o tipo de cirurgia? Tipo de diagnóstico, rugas na face. Tipo de cirurgia, mamoplastia. Então, o que a gente tem que tomar cuidado agora é que o texto não diz muito ao certo se eu posso ter o mesmo tipo de diagnóstico com cirurgias diferentes como indicação. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Eu poderia dizer assim, olha, indicação é identificada apenas pela consulta, vou colocar aqui agora, e pelo tipo de diagnóstico. Então, aqui. Aí vamos para o texto, né? Peguei a consulta, eu sei que foi uma consulta que tiveram várias indicações. O texto não me diz ao certo se apenas pelo tipo de diagnóstico eu consigo identificar a indicação. E a mesma coisa vale para o tipo de cirurgia, tá? Não dá para eu saber se apenas com o tipo de diagnóstico ou apenas com o tipo de cirurgia e a consulta eu consigo identificar unicamente uma indicação.
Então, nesse caso, como eu não sei se apenas um identifica, eu colocaria os dois como atributo identificador. Feito aí, pessoal? Alguém estranhou o que eu fiz? Ou todo mundo entendeu de boa? Gente, como eu só tenho 3 minutos para terminar a aula, vai ficar muito puxado para fazer tudo rápido, porque a ferramenta é um pouquinho devagar para usar. Então eu vou sugerir que vocês façam o seguinte: eu vou colocar agora lá no Cigar essa aula, no YouTube essa aula, vou colocar esse arquivo de texto lá no Cigar como exercício para a próxima aula e vou botar essa imagem do modelo R para vocês lá no Cigar também. Pedir a vocês que usem o BR modelo para o desenho ficar parecido com o meu, para não ter que ficar entendendo o que é a representação de vocês do modelo ER. Até porque é online, qualquer coisa a gente bate depois. É uma oportunidade de vocês exercitarem, né? Vão ter duas entidades e dois relacionamentos. Representar a entidade, representar o atributo, representar o relacionamento e começar a pensar, né, na identificação da entidade. O que identifica unicamente agendamento da cirurgia e cirurgia. Só tem uma regra: não vale roubar, não vale inventar um negócio chamado ID. ID é uma coisa que é abolida no banco até a gente fazer a normalização. A gente só coloca lá o ID numérico depois que a gente garante a normalização, tá bom? Todo mundo entendeu o que é para fazer? ID e-mail, não existe isso, tá bom? ID é uma decisão de projeto de software. Depois que o banco está pronto, o cara coloca o ID para otimizar a codificação, para ficar mais fácil de mapear o seu código no banco. Se você fizer agora, a sua normalização vai sair errada. E aí você vai colocar inconsistência, tá bom?